Boa noite, alunos, tudo bem? Esse daqui é o material que está disponível para vocês lá na disciplina 2, é um material de estudo, tá? E ele fala sobre o PEI. Então, eu tô gravando esse vídeo porque eu acho que é um conteúdo bem importante, tá? Vai cair algumas coisas sobre o PEI e aí nós precisamos já começar essa revisão, tá? Para que vocês já possam se apropriar melhor desse conteúdo. Tá? Nós temos conversado bastante, eu e as outras tutoras, até a tutora Tatiana da outra turma, ela até compartilhou uma experiência conosco e eu acho que é bem pertinente eu colocar para vocês, né? Ela foi supervisora da educação especial dentro da escola, né, do estado, durante 3 anos, se não me engano. E ela acompanhava diretamente esses professores que atendem as crianças com deficiência, né? E ela, assim, a maior queixa que ela tem, a maior dificuldade que ela encontrava era a falta de conhecimento desses profissionais, né? Eles tinham titulação. O que é titulação? Eles têm formação, né? Eles fizeram a pós-graduação ou eles fizeram como vocês, né? Tem um curso técnico, mas eles não sabem qual é e o que é e como fazer. Então, assim, ela até colocou que ela precisava, em muitos momentos, corrigir a postura do profissional, corrigir a fala do profissional, né? Porque, assim, um professor que fala errado, um professor que tem dificuldade de se comunicar, de expressar o que pensa, ele com certeza vai ter dificuldade em dar aula, né? Então, esse vídeo hoje é para a gente pensar sobre isso, sabe? Sobre o que eu preciso ter enquanto profissional, porque vocês são profissionais da educação agora, né? Vocês estão finalizando uma formação técnica, então vocês estarão aptos para essa titulação, né? E o que vocês precisam saber para poder exercer com qualidade, né? Porque eu acho que melhor que quantidade é a qualidade. Então, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber o que é deficiência, né? O que é adaptação curricular, né? Que é o PEI. Vocês precisam saber o que é manejo, porque a gente precisa agora, nesse momento, sair do senso comum. Então, eu saio daquele negócio, ai, é birra, ai, é malcriação, ai, o menino é mal educado, ai, o menino tá fazendo drama. Não, né? Nessa área não existe birra, nessa área não existe drama, nesta área existem crianças, né, com necessidades de adaptação curricular, necessidade de um olhar mais específico. Todas as crianças, na verdade, precisam, né? Todas elas. Mas eu acredito que vocês agora precisam olhar mais especificamente, tentar entender o que é transtorno, o que é deficiência, o que é distúrbio, né? Como que eu classifico isso? Ah, pro é muito difícil. Não é, sabe? É assim, é um processo, você vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Eu não sei se vocês seguem a minha página, eu não tenho postado tantas coisas, mas eu acho que quem quiser se interessar, é até legal para vocês se apropriarem um pouquinho mais sobre essa parte, tá bom? Então, esse aqui é o material que a sede disponibilizou, que o CESP disponibilizou, né? Como eu já coloquei lá no nosso grupo, PEI significa Plano Educacional Individualizado, certo? Tá? Então, olha lá, um diálogo entre práticas curriculares e processo de avaliação escolar. Por que prática e por que avaliação, Jéssica? Porque primeiro eu vou dar a aula, então é a minha prática, como eu vou dar, como eu vou ensinar, como eu vou fazer, se eu vou virar cambalhota, se eu vou subir na parede, se eu vou cantar, se eu vou dançar, se eu vou fazer gesto, certo? Se eu vou trazer um tablet, se eu vou trazer uma lupa, se eu vou trazer uma régua, o que eu vou utilizar, tá? Esses são as minhas práticas curriculares. E aí tem a avaliação, que é quando eu vou avaliar se dentro dessas minhas 1000 piruetas o meu aluno aprendeu, né? Se ele conseguiu alcançar esse conhecimento, tá? Ele traz um poeminha, né? Aí ele fala do vídeo, da videoaula, né? Escola para Todos. Eu achei bem interessante isso daqui,
porque eu acho que vocês estão nesse processo de desmistificação do que vocês aprenderam para subir de nível, né? Eu sempre falo que nossa vida é um videogame, principalmente para as crianças, né? Nós estamos jogando um videogame da nossa vida. Então, cada vez que você passa de fase, fica mais difícil, né? Infelizmente, fica mais difícil. Mas, em contrapartida, ficamos mais experientes, né? Então, a dificuldade, ela vem, mas ela está do tamanho da nossa capacidade, tá? Eu acredito que a dificuldade, ela não é maior do que a nossa capacidade, né? Nós damos conta, tá? Então, escola para todos. Conceito abrangente de escola para todos. Desviar a atenção da condição de deficiência-transtorno para o conjunto de recursos que poderão ou deverão estar à disposição de qualquer criança ou jovem que, em qualquer altura do seu percurso escolar, tenha necessidades educativas, né? Então, assim, o que é inclusão? É quando eu olho para uma turma e eu paro de enxergar primeiro o menininho que tem a boquinha torta, a menininha que está na cadeira de rodas, né? O menininho que é cego, o menininho que precisa de libras, sabe? Então, eu enxergo como uma turma, como um grupo, né? E esse grupo tem necessidades educativas. Tá, por quê, professora? Igual, eu tô atendendo uma criança, eu já até expliquei isso para vocês, eu acho. E ela não tem, né, nenhuma deficiência, mas ela tem um transtorno de linguagem. O que seria isso, né? É um distúrbio de linguagem, né? Ela não fala. Ela não fala quando ela está perto de pessoas que ela não conhece ou que ela não se sente à vontade. Então, nós chamamos isso de mutismo seletivo, né? Se eu chegasse numa turma e tivesse um cadeirante, um cego, um surdo, né? Nessa turma, uma criança com deficiências múltiplas, né? Uma criança com atrofia muscular, né? Quem eu enxergaria primeiro? E essa minha menininha, né? Quem eu enxergaria primeiro? Primeiro eu enxergaria o que é fisicamente diferente, né? A nossa sociedade, ela é assim. Ela enxerga o que é fisicamente diferente do normal, né? Mas o que é normal, né? É tão difícil isso, né? Normal é ser branco, normal é ser preto, normal é ser azul, é ser verde, ser amarelo, né? Normal é ser humano e respeitar o outro. Isso é normal, né? Então, assim, inclusão é quando eu paro de enxergar primeiro o menininho, ou mesmo enxergando primeiro aquela criança que tem uma aparência física diferente do comum, né, ou da grande maioria, eu consigo tratar isso com normalidade, né? E aí eu vou olhar para esse grupo e eu vou pensar em adaptação curricular para quem, né? Eu vou pensar em adaptação curricular para o cego, para o surdo, para o cadeirante, né? Para o que tem deficiências múltiplas. Eu vou pensar, mas e a minha menininha que não fala, né? Eu preciso pensar também em adaptação curricular para ela. Porque quando eu for fazer uma roda e que eu for pensar, por exemplo, naquela atividade do ciclo da água, em uma experiência de transformação da água em gelo, né, de mudança de estado físico da água, eu não vou poder chamar essa minha menininha à frente para expor ela, né? Eu tenho que ter esse olhar. Eu não vou poder pedir que ela faça um ditado verbal para mim, né? Porque eu estarei expondo ela. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, sabe? O PEI, ele é um plano, é um documento em que você vai olhar individualmente para cada aluno e você vai pensar em que estratégias ele precisa, né? Eu até vou colocar uma figurinha no grupo, que essa semana eu postei no meu Instagram, que me chamou muita atenção e mexeu muito comigo, né? São vários animais embaixo de uma árvore e o professor pede para todos eles, fala que a prova é igual para todo mundo e que eles têm que subir em cima, né, lá no alto da árvore. É uma coisa assim, né?
E a educação é assim, né? Nós queremos preparar uma única prova, né? Para que 40 crianças que são totalmente diferentes façam, né? E nós queremos que elas tenham um resultado dentro daquilo lá. Isso porque é a nossa compreensão, fomos nós que elaboramos a prova, né? Eu tenho pensado muito sobre minha prática com vocês e, assim, eu até gostaria que vocês me dessem esse feedback, porque tenho muitas vezes que eu posto os vídeos e aí os alunos falam assim, professora, eu não entendi, né? Então, o que que isso me traz? Será que eu estou explicando certo, né? Será que a forma com que eu falo está alcançando vocês, né? Ou será que está faltando eu dar alguma ferramenta, né? Essa é a função do professor, né? Se questionar, questionar a todo momento, se reinventar, mudar, melhorar, tá? Então, eu quero esse feedback, eu acho que esse feedback é muito importante, né? Porque nós precisamos conversar sobre isso, tá? Então, eu preciso entender que incluir é parar de olhar para o diferente, né? A gente não pode usar esse termo, mas é pra gente dar uma cutucada na ferida mesmo, sabe? Que assim, o que que é diferente? Eu sou diferente. Vocês veem que aparece aqui ó, as olheiras do ser humano, ó. Posso passar a maquiagem que for, vou continuar assim, né? Eu sou diferente, eu tenho características diferentes, né? Eu tenho a cor da pele diferente, vocês têm outro tom de pele, vocês têm outra característica física, vocês têm uma forma de falar, eu tenho outra, né? Então todos somos diferentes, né? Então a partir do momento que essas diferenças param de me incomodar, eu aceito a inclusão e eu permito que ela aconteça, né? Eu sempre falo que o professor ele tem que trabalhar muito isso, porque ele é o primeiro, né? Se o professor não sabe incluir, as crianças da turma não saberão incluir, tá? Então nós somos muito importantes nesse processo. Quando ele fala de bidocência, o que que é bidocência? Bi remete a dois, certo? Vocês estão entrando em um percurso em que vocês terão que trabalhar diretamente ligados com a professora regente. Se vocês se tornarem professores regentes, vocês terão que trabalhar diretamente, né, com os professores da educação especial, certo? Então, bidocência é quando duas pessoas sentam juntas, pensam estratégias juntas, elaboram o PEI juntas e aplicam o PEI juntas, tá? Juntas, juntos, junto e junta, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, assim, ele até coloca, professor regente traz saberes do conteúdo e que prevê o currículo e planejamento da escola, tá? Professor de educação especial contribui com propostas e opções metodológicas, planejando estratégias e elaboração de recursos adequados para a promoção da aprendizagem, tá? Então, é um trabalho em equipe, vocês são uma equipe, tá? Proposta de ensino colaborativo. O que é ensino colaborativo? Consiste numa parceria entre os professores de educação regular e os professores de educação especial, na qual um educador comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir, avaliar os procedimentos de ensino e o grupo heterogêneo de estudantes. Há um grupo heterogêneo de estudantes. Gente, por que ele fala de um professor comum, né? Eu entendo esse termo porque, assim, eu dei aula em uma escola municipal e que ela era uma escola muito boa, mas todos os professores eram concursados. E aí eu tinha lá, e assim, eu era muito novinha, né, dentro da escola, e as professoras eram bem de idade. Só que eram excelentes professoras, assim, alfabetizadoras formidáveis. Só que essas professoras, elas, por mais que elas tenham vontade, por mais que elas tenham determinação, elas são de outro tempo, de um outro período, e elas têm outras estratégias, né? Então, essas professoras, elas não têm algumas habilidades que eu tenho e que vocês terão, né? Porque elas têm uma outra experiência com a educação, né? E aí, quando elas se deparam com esses alunos de hoje, que são
tão mais difíceis, elas se frustram, né? Isso é tão difícil para elas. Não posso agora, só um pouquinho. E assim, elas são professoras maravilhosas, mas elas precisam que alguém que tenha especialização, que alguém que tenha experiência com práticas de educação especial, dê o norte para elas, sabe? Eu lembro que a gente conversava muito na hora do recreio e nos meus PLs, e aí elas me perguntavam de tanto que elas queriam fazer melhor. Jéssica, como que eu faço isso? Jéssica, como que eu faço aquilo? Né? E aí eu ia falando, nossa, mas dá para fazer desse jeito? Dá. Então elas iam tentando, sabe, como um trabalho de formiguinha, e você via aquela necessidade do apoio, do suporte. Então se vistam dessa importância, se vistam dessa necessidade, sabe, de auxiliar o outro, tá? Então olha lá, professor especialista mais professor de ensino comum, né? Isso é ensino colaborativo. Ensino colaborativo bidocência, quem é responsável, né? Os dois são responsáveis. Então, lá naquela pergunta da 2, quando ele fala assim, quem vai ensinar, né? Não é só os professores que vão ensinar, tá? As crianças ensinam, o grupo escolar ensina, a coordenadora ensina. As crianças aprendem na troca, né? E essa troca não acontece só dentro da sala de aula, tá? Colaborativo versus voluntariado. Professor de apoio responsável direto em redigir e efetivar o plano educacional individualizado em parceria com o regente. Então como que vai ser isso, Jéssica? A professora regente da sala vai preparar o plano de aula, ela vai dar para a AP, né? No estado tem um outro nome, a AP, não é AP. Eu falo AP porque eu dei aula no município. Acho que é AT, né? Uma coisa assim. E ela vai dar esse planejamento para a AP. E aí a AP, né, a professora de apoio, ela vai adaptar dentro de cada PEI as atividades que a professora vai dar para os alunos. Ela vai adaptar para esses alunos com deficiência, certo? Então, o aluno que não tem professor de apoio deve ter o PEI elaborado pelo regente com colaboração de toda a equipe pedagógica e técnicos da educação especial. O que acontece? Para quem estudou material de legislação, né, e de direitos da educação especial, observou lá que nós ainda estamos em uma subida, né, em conquistas, em lutas, né, e assim, crianças que têm diagnóstico de transtorno de aprendizagem que nós falamos, né, que não chegam a ser distúrbios neurológicos ou deficiências, elas ainda não são atendidas por um AP, né? Por exemplo, crianças que têm TDAH não são transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ainda não tem por direito, né? Ainda é uma conquista, lógico. Tem famílias que até conseguem, depende muito isso da gestão da escola, coordenação, grupo, de observar aquele aluno. Mas na grande maioria eles não têm um professor de apoio, né? Porque o governo ele ainda diz que as crianças que têm distúrbios, deficiências precisam mais, certo? É um assunto para um outro momento, né? Para a gente discutir. Enfim, quando esse aluno, né? Como eu citei o exemplo, não tem um professor, a professora regente vai ter que montar o PEI para ele, né? E aí, certamente, na escola tem alguma AP, ou tem a sala de apoio, né? Que é a sala de recursos, que tem o professor especialista da educação especial. E aí, esse professor pode auxiliar o professor regente. Mas, nesse caso, a responsabilidade pelo PEI é do regente, tá? Aí ele coloca assim, o aluno que não tem professor de apoio deve ter o PEI, certo? Coordenador pedagógico, assim como outros membros da equipe pedagógica, podem e devem participar. Técnicos da educação especial participam da construção do PEI e acompanham o desenvolvimento do trabalho. A família do aluno pode ser consultada e ter acesso, porém quem decide quais questões pedagógicas serão abordadas é a equipe escolar. O aluno também pode e deve participar. Muito se fala do aluno e pouco se fala com ele.
Teve uma aluna que até colocou isso, que eu acho legal a gente retomar, que ela colocou que os pais devem participar da elaboração do PEI. Achei muito legal ela ter colocado isso afirma que ela leu o material, eu fiquei bem feliz. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? A família, ela tem que participar sim, né? Ela é totalmente importante, a família precisa saber, mas não é a família que dita o que o aluno vai aprender, tá? Porque assim, existem famílias e famílias, né? Tem famílias que não têm nível de conhecimento algum, então eles não vão poder auxiliar nessa construção, mas eles podem participar. E existem famílias que têm muito conhecimento e querem que a criança aprenda algo que ela ainda não está pronta para aprender, certo? Então, são duas situações que a gente precisa levar em conta. Então, a família, ela pode participar, mas não é ela que elabora o documento, tá bom? O aluno também deve participar. Ah, Progésica, mas o meu aluno, ele não tem condições, né, para participar. Tudo bem, se ele não tem, tudo bem. Mas, por exemplo, no caso do menino, né, de 14 anos, que estava no 7º ano, a gente pode pedir, perguntar o que ele gosta de fazer. O que você gosta de fazer, fulano? Ah, eu gosto de fazer quebra-cabeça, né, se ele conseguir verbalizar. Então, você vai dar prioridade dentro do PEI para atividades que chamem a atenção do aluno, porque nós não podemos esquecer que é para ele, né? Então, nada mais justo, válido e significativo que levar em consideração o que ele gosta, o que ele quer, o que ele deseja, certo? Ah, eu quero fazer experiências, né? Eu tinha um aluninho que ele tinha baixa visão, ele só tinha 10% da visão. Então, eu que fazia a adaptação curricular dele, porque a minha AP, coitada, não tinha condições de fazer adaptação curricular. Era bem complicado, eu acho que eu já até falei isso para vocês alguma vez. E eu fazia toda a adaptação, então eu imprimia as folhas bem grandonas para ele, né? E assim, chegou um momento que ele falou para Jéssica, não quero mais as folhas grandes. Não quero porque eu tô grande e eu tô com vergonha dos meus amigos, né? A turma super aceitava ele, ninguém fazia bullying com ele, mas ele se sentia diferente, né? Ele chegou a um ponto que ele falou, eu não quero mais. Então, se você puder imprimir no sulfite do mesmo tamanho, nem que eu leia 5, 6, 7 sulfites, mas com a letra maior, né? E aí eu trouxe a lupa, foi quando eu trouxe as lupas, né? Eu fui atrás, porque a escola não tinha, a educação especial na época não tinha o material adaptado para ele, né? As tecnologias assistivas. Mas eu fui atrás e eu consegui a régua de leitura e consegui a lupa para ele. Então ele lia atividade normal, mas com a lupa. E aí ele se achava ao máximo, sabe? Então, assim, a participação do aluno é muito importante, tá? A gente precisa conversar com eles. Quando eu falo que vocês precisam saber das leis, ó, é nesse sentido aqui, ó. Artigo 12. O aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação contará com um plano educacional individualizado previsto no projeto pedagógico de curso e ou na proposta pedagógica das instituições de ensino, para nortear a organização de seu processo de escolarização, elaborando em conformidade com as condições identificadas a partir da avaliação pedagógica e de informações complementares. Eu não quero que vocês decorem, o artigo 12 fala isso, isso, isso. Não. Vocês têm que saber que dentro da Constituição tem um artigo que ressalva, que garante que cada criança com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades, precisa ter um documento chamado PEI, né, que serve para nortear o seu trabalho, certo? É isso que vocês precisam saber. Então, toda vez que vocês forem ler leis, não fiquem fixos no número da lei, da data da lei. Não, isso a gente consulta, tá? O importante é que vocês saibam o que a lei fala. Combinado? Então, a organização do processo de ensino-aprendizagem deve contemplar a forma de desenvolvimento do aluno
mas deve considerar o planejamento e o currículo escolar proposto para o ano escolar que o aluno está inserido. Uma ideia que se conjuga com a alternativa de trabalho do ensino colaborativo, plano educacional individualizado. Tá? Ele é um registro escrito, formulado em equipe, pode contar com a participação da família e do próprio aluno. Qual que é o objetivo do PEI? Planejar ações e propostas que, vinculadas ao currículo formal, serão apresentadas ao aluno no decorrer da sua escolaridade para atender à especificidade de sua aprendizagem e seu desenvolvimento, tá? Então, é isso, é um planejamento específico para cada aluno, certo? Níveis de PEI, isso aqui é muito importante, tá? Níveis de PEI, níveis de planejamento do PEI. Então, nível 1, identificação das necessidades educativas dos alunos. Relatório inicial. Então, primeiro, lembra que nós falávamos disso? Lembra que em metodologia de alfabetização, em didática da alfabetização da educação infantil, eu falava muito isso. Qual que é o primeiro passo? Conhecer o meu aluno. Vai começar o ano, eu não posso chegar com algo pronto. Eu tenho que trazer algo para iniciar, mas esse meu iniciar tem que ser voltado para avaliar as competências do meu aluno, certo? Eu preciso saber traçar um perfil. Somos investigadores criminais da educação. Então você precisa conhecer o seu aluno, tá? Saber como ele funciona, se ele tem atenção, se ele tem memória, se ele sabe o alfabeto, se ele sabe os números, se ele sabe contar, se ele consegue falar, se ele articula a fala, se ele pensa no que ele fala, certo? Tudo isso eu tenho que saber, tudo isso, tá? Vocês podem até, gente, já pegar esses modelos de relatório que tem nas atividades de vocês, sejam inteligentes. Peguem esses modelos, guardem esses modelos, sabe? Para que vocês utilizem quando vocês forem fazer. Não é para copiar, pelo amor de Deus. Não é para você copiar igual tá lá, tá? Porque cada criança é de uma forma. Cada criança vai apresentar uma característica, sabe? Eu atendo no consultório, eu faço a avaliação deles. Eu não consigo usar a avaliação de um para o outro. Não consigo, porque eles são diferentes, tá bom? Então, qual que é o nível 1 do PEI? Avaliar o meu aluno, conhecer o meu aluno. Não, eu vou dar uma prova então para ele. Não, pelo amor de Deus. Dá até um desespero. Não é uma prova, tá? Avaliar, como que é? Preparar atividades diagnósticas, preparar atividades, recursos, brincadeiras, lúdico, onde ele consiga mostrar para você o que ele sabe, tá bom? Nível 2. Após a avaliação das áreas fortes e fracas do aluno, ocorre a elaboração do roteiro de trabalho pedagógico, entrelaçado com a adequação curriculares e ambientais, manejo da sala de aula necessários para atender o aluno. Teve uma aluna que até colocou isso, né? Trabalhar as áreas fortes e as áreas fracas. Vocês viram que eles colocaram entre parênteses? Por que colocado dentro de parênteses? Tá? Porque eu não posso usar esse termo em qualquer lugar. Isso foi escrito assim para que vocês entendam, tá? Mas vocês não vão usar esses termos dentro dos relatórios de vocês, tá? Como que nós utilizamos dentro de relatórios, tá? Competências e habilidades. O que é competência, né? É aquilo que eu tenho, aquilo que eu consigo fazer, né? Qual que é uma competência que a criança tem que ter no primeiro ano, né? Falar é uma competência, né? Organizar o seu pensamento é uma competência, tá? Falar uma frase é uma competência, tá? Escrever palavras simples é uma habilidade, tá? Porque ele está escrevendo, então é uma habilidade que ele já tem. Então, eu preciso saber quais que são as competências que eu preciso ter e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, tá bom? Então, quando eu falo em áreas fortes, o que é a área forte? Ele tem uma boa memória, tá? Ele sustenta a memória dele, ele consegue se lembrar do que ele aprendeu na aula passada, ele consegue falar para você o que ele viu, qual a experiência ele teve, tá? Atenção, ele consegue permanecer na atividade por 30 minutos,
tá? Então, isso é um ponto forte. Agora, um ponto fraco, né? Uma dificuldade, né? Ele não consegue segurar o lápis, né? Ou ele ainda não consegue organizar uma frase para falar, né? Ele fala em palavras, né? Ele fala palavras, mas ele não consegue organizar isso em uma frase, certo? Isso a gente nunca vai colocar assim, ele tem esse ponto forte, esse ponto fraco, tá? Porque você pensa um pai pegando um documento, o pai já tá todo fragilizado, porque o filho dele tem alguma deficiência, algum transtorno, e aí você pega e escreve lá que o filho dele tem esses pontos fracos. Dá BO, tá? Dá BO. Então, assim, quando ele fala em pontos fortes e pontos fracos, é você saber o que ele tem de habilidades positivas e o que ele tem de habilidades negativas, ou o que ele não tem de habilidades, né? Na verdade, seria o que ele tem de habilidade e o que ele não tem de habilidade que eu preciso desenvolver, tá bom? E aí, quando eu já sei disso, eu vou elaborar um roteiro de trabalho. Ah, professora, como assim? Ele tá no segundo ano, gente. Então, no segundo ano, ele tem que aprender adição e subtração. Ele tem que aprender multiplicação, o inicial, concreto, né? Então, eu vou traçar tudo que ele tem que aprender e aí eu vou trabalhando as adaptações. Como que eu vou fazer para ele aprender adição e subtração? Eu vou trazer palito, eu vou trazer brinquedo. Que recurso eu vou utilizar para ele aprender essa habilidade, né? Para ele conseguir subtrair uma quantidade, para ele conseguir somar uma quantidade, certo? Nível 3. Nesse nível ocorre a intervenção a partir dos objetivos propostos no roteiro de trabalho e a reavaliação do desempenho do aluno e da proposta metodológica. Então, olha que interessante, né? Primeiro, eu conheço meu aluno. Segundo, eu traço as minhas estratégias, certo? Meu planejamento. Terceiro, eu coloco em prática aquilo que eu planejei e eu depois avalio para ver se deu certo, certo? Porque às vezes eu falo assim, olha, eu vou ter que trazer uma atividade bem simples para ele, porque ele tem deficiência intelectual. Mas aí chega lá na hora, esse guri dá conta, faz rapidinho, apresenta o que eu queria. Então, o que eu vi na minha avaliação tem que constar que esse meu aluno, ele tem condições de fazer algo um pouquinho mais difícil, né? Que eu posso aumentar o nível que ele passou de fase, certo? Então, é bem importante vocês saberem os 3 níveis do PEI para que vocês consigam elaborar esse documento, tá? Instrumentos do nível 1. Eu não vou ler tudo isso daqui para vocês, porque eu acho que vocês precisam ter esse manejo, vocês precisam manusear esse material, ler esse material, tá? Então, eu quero que vocês leiam sobre relatório inicial, sobre o roteiro de trabalho pedagógico, tá? Lembrando que o roteiro de trabalho está contemplando as disciplinas de língua portuguesa e matemática, além das demais habilidades sociais, tá? Aí, ó, ele traz aqui e ele traz o nível 3, que é o diário de bordo e o caderno de atividades do aluno, tá?